E se eu posso falar em exploração com vocês, eu recomendo que vocês conheçam o conceito de mais-valia. Em Marx, a mais-valia é a caracterização da exploração do trabalhador. E aí uma grande influência do Adam Smith e do David Ricardo. Para Marx, existe uma noção de valor de trabalho. Para ele, dentro do conceito de mais-valia, você nunca recebe o quanto vale o seu trabalho. Você sempre recebe abaixo desse valor. E a diferença entre o que eu recebo e o quanto vale o meu trabalho, essa diferença é o que nós vamos chamar de mais-valia. Portanto, a mais-valia representa sim a exploração do trabalhador, que sempre terá o seu trabalho subvalorizado pelo burguês, no caso, seu patrão. Tudo bem até aqui? Ou seja, eu tenho uma relação de exploração, só que essa relação, é muito importante que você entenda, ela é mascarada por vários mecanismos na sociedade. E dentro desses mecanismos, um dos mais famosos que você deve conhecer são dois termos aqui, que é o primeiro deles é a noção de ideologia. Se eu tenho um indivíduo ou um grupo de indivíduos que explora um outro grupo de indivíduos, a sociedade ela precisa manter o seu status quo, ela precisa manter a sua estabilidade, o seu establishment social. A sociedade ela não poderia mudar, porque se ela mudasse, ela estragaria todo esse processo que existe. Então, na visão do Marx, existem vários mecanismos que mantêm esse grupo que domina, dominando. Entende o que eu quero dizer? E, por exemplo, um dos termos mais importantes para você compreender esse fenômeno é a noção de ideologia. Para Marx, e não confunda com o senso comum. Para Marx, ideologia não é, como diz o senso comum, a forma como eu penso. Ah, minha ideologia sobre algo. Em Marx, ideologia significa uma falsa visão de mundo. Em Marx, a ideologia é uma falsa visão da realidade que não me permite enxergar o mundo como de fato ele é. Mas eu enxergo o mundo a partir de como alguém quer que eu enxergue. A ideologia é como se fosse uma espécie de filtro pelo qual eu enxergasse a realidade. A partir do momento que eu estou, por exemplo, preso a uma ideologia, eu passo por um processo que o Marx vai chamar de alienação. Alios vem da ideia de alheio. O indivíduo alienado é um indivíduo alheio à realidade. O indivíduo alienado, ele não enxerga a realidade como de fato ela é. É como se fosse um indivíduo manipulado. Ele está separado da realidade e não a percebe concretamente, mas ele sempre a percebe em partes. Enquanto indivíduos forem alienados, eles jamais serão capazes de transformar a realidade. É por isso que a realidade se mantém tal como ela é. Em Marx, só para você ter uma ideia, essa base da sociedade, inclusive isso já foi questão de vestibular, a base da sociedade ela é chamada de infraestrutura. E sempre que aparecer a noção de infraestrutura, você vai seguir aquela minha outra dica. Falar em infraestrutura é falar sempre de uma base econômica, material e de trabalho. Ou seja, são as relações de trabalho e são as relações econômicas que constituem a base da sociedade. E é aí que o Marx rompe com Hegel, por exemplo. Enquanto Hegel acreditava, por exemplo, que a história é determinada pelas ideias, o Marx acredita que são as questões materiais que determinam as condições ideais. Em Marx, isso vai ganhar dois nomes. A infraestrutura, que é a questão material, e as ideias em Marx são chamadas de superestrutura. Superestrutura, só para ficar bem fácil, é tudo que for subjetivo, tudo que não for material. Por exemplo, a política, a religião, os valores, a ética, a moral, ou qualquer outro elemento. A gente poderia resumir a superestrutura como se fosse, por exemplo, a cultura. A cultura é exatamente o substrato da superestrutura. E aí o que é importante você entender em Marx? Que toda cultura, toda forma de pensar é determinada pela infraestrutura.
Ou seja, é a infraestrutura que determina a superestrutura. São as condições materiais, econômicas e de trabalho que determinam a sua forma de pensar. É por isso que é muito importante no Marx que esse status quo, que essa forma de pensar seja transformada. E por falar em transformação da realidade, você precisa conhecer esse livro do Marx, que foi lançado em 1848, junto com seu grande parceiro intelectual, que é o Friedrich Engels. O Marx vai lançar com o Engels o Manifesto do Partido Comunista. E dentro desse manifesto, ele convoca os trabalhadores, ou seja, a classe proletária, a lutar contra essa realidade. Afinal de contas, o Marx ele faz uma crítica voraz à filosofia, porque ele diz que até então os filósofos eles sempre se preocuparam em entender o mundo. Só que na visão do Marx, entender o mundo de nada adianta se eu não puder transformar a realidade. A realidade ela precisa ser transformada. O motor da história precisa dar continuidade. Ou seja, em Marx, quando ele convoca os trabalhadores do mundo a agir, que eles possam lutar contra os seus patrões e, de fato, enfim, fazer a revolução, e aí sim, uma revolução socialista. Ou seja, lembre-se e não confunda esse detalhe, para Marx, socialismo e comunismo não são a mesma coisa. O socialismo é um caminho, é um processo, é uma etapa do processo para se alcançar o comunismo. Em Marx, o socialismo, e durante o socialismo, ainda haveria a desigualdade social, porque estaríamos em trâmite de alcançar o comunismo, ou seja, a igualdade na Terra. O marxismo, ele propõe uma espécie de paraíso na Terra. Entende o que eu quero dizer? Enquanto o cristianismo, por exemplo, ele profetizava um paraíso celeste, como diria o Santo Agostinho, o Marx ele acredita que esse paraíso ele é material. É uma materialização desse paraíso celestial, um paraíso agora terrestre, onde não haveria mais desigualdade e, portanto, vê se faz sentido, já que o motor da história é a luta de classes, não haveria mais história, porque a história é sempre o conflito. No comunismo, a história se encerraria. Essa é a visão de mundo do Marx. Tudo bem? Galera, estamos encerrando aqui nosso vídeo. Eu não quero me alongar muito, mas eu acho que deu para a gente trabalhar bem. Estou à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato. Mas, por favor, fiquem bem, beleza? A gente se vê logo logo. Valeu?